Olá, eu sou o Paulo Ismael, levando até você de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, o devocional com Deus na estrada, com o propósito de levar uma palavra que exorta, que edifica e consola. Que o Senhor possa abençoar a sua vida nesse dia. Desde já, quero mandar um abraço a cada um que vai estar ouvindo esse devocional e desafiando você a compartilhar e passar para outras pessoas. Que Deus possa falar ao seu coração nesta manhã. Bom dia, irmã Iná, que Deus abençoe você. Santo, santo, santo é o Senhor. Quero deixar o convite para você participar na sexta-feira agora, às 20 horas, entrevista.com. Estarei entrevistando o pastor Nilson, da Igreja Batista Filadélfia de Guaíra. Então vai ser um grande privilégio poder entrevistá-lo e conhecer um pouco mais da sua vida e também do seu ministério. Eu quero compartilhar nesta manhã a Filipenses capítulo 1, versículo 1 ainda, onde diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Nós temos aprendido que Paulo ele esteve na cidade de Filipos, ali por volta do ano 48, 49, e ele implantou esta igreja. E agora, 10 anos mais tarde, ele escreve essa carta. É uma carta pessoal, é uma carta escrita na prisão, provavelmente em Roma, quando Paulo estava preso ali. E ele escreve essa carta para exortar os irmãos a permanecerem firmes, a manterem a sua fé firme e também a sua alegria. Tanto é que o tema dessa carta é: alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Então Paulo começa escrevendo essa carta e ele começa aqui, ele coloca a sua credencial. E ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. E já temos aprendido que o título pelo qual nós devemos ser reconhecidos é servo. Servo. Nós somos criados para servir. Nós somos o canal da bênção do Senhor. Então que Deus possa te abençoar, Deus possa te usar. Mas agora Paulo ele ele endereça a sua carta ao seu destinatário. E ele diz aqui:
a todos os santos em Cristo Jesus. E é interessante, esse texto muitas vezes ele é de difícil interpretação. E por quê? Porque nós temos uma visão errada do que é ser santo. Nós temos como cultura uma cultura criado no catolicismo, entende? Nós somos colonizados pelos católicos, os jesuítas lá do passado, e eles foram os primeiros a trazerem para nós a ideia de Deus, entende? E nós somos colonizados dessa forma. Agora, a visão católica, ela é uma visão templista, onde Deus está no templo, parede, e por isso eles constroem os seus templos nos melhores lugares na cidade, nas praças. Eles têm ali as suas catedrais. Então é ensinado que Deus está lá no templo, e se a pessoa ela quer cultuar a Deus, ela quer ter comunhão com Deus, ela deve se dirigir ao templo. E também ligado a isso é ensinado que os santos, eles são aquelas pessoas que se dedicam a fazer boas obras, a fazer boas coisas. Então logo a palavra santo, ela está relacionada àquelas pessoas que abstêm da sua própria vida e se entregam aos ritos religiosos. Agora, essa cultura também, ela foi passada para o cristianismo. Infelizmente nós vemos hoje, no passado já com muito mais ênfase, onde no próprio meio cristão era ensinado, e muitos templos também eram idolatrados. E também era ensinado através dos ritos, através das tradições, através dos usos e costumes, que a pessoa santa era aquela pessoa que tinha uma vida piedosa, uma vida com obras, com atitudes. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que isto é uma visão errada, é uma visão torcida, vai na contramão daquilo que o Senhor ensina. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz que o templo não é, o templo de Deus não é as paredes, não são aquele lugar onde nós vamos cultuar. Mas a palavra do Senhor nos ensina que o templo somos nós. Cada pessoa que é salva, que foi comprada e lavada pelo sangue do Senhor Jesus, ele é o templo de Deus. Em 1 Coríntios 3,16 fala claramente: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O fato é, meus amados, que Deus ele não habita em templos feitos por mãos. Deus habita em nós. No Antigo Testamento, Deus habitava lá no templo em Jerusalém. E as pessoas que queriam adorar o Senhor tinham que ir até Jerusalém. Porém, em Cristo foi estabelecida uma nova aliança, foi estabelecido um novo testamento. E quando lá no Pentecostes, o Deus Espírito Santo ele desceu, ele veio para habitar em nós. Ele é o Consolador, o Deus em nós. Então, quando uma pessoa ela reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e ela convida Jesus para habitar na sua vida, então o Espírito Santo passa a habitar nela, e ela se torna templo, habitação do Senhor. Agora, dentro desse princípio, nós devemos entender que Deus é santo. Deus é santo, como ouvimos esse hino agora há pouco. Santo, santo, santo é o Senhor. E por Deus ser santo, ele não pode ter contato com o pecado. Então Deus ele não pode ter contato, não pode ter comunhão com o homem, porque o homem é pecador. Nós temos dentro de nós uma natureza pecaminosa que foi herdada lá em Adão, após o pecado. Então Deus não pode ter comunhão com o homem por causa do pecado. A santidade de Deus não permite. Então o que Deus fez para resolver esse problema? Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Deus enviou Jesus
para morrer a nossa morte, para pagar o preço. E Jesus veio, e ele foi 100% homem, 100% Deus. Viveu sem pecado. E ele morreu a nossa morte. E quando nós estudamos sobre a nossa regeneração, sobre a nossa santificação, sobre a nossa justificação, tudo isso acontece na pessoa de Jesus Cristo. Nós somos salvos pela fé. Através da fé em Cristo, nós somos santificados. A palavra do Senhor nos diz em Atos 26, 18: para lhes abrir os olhos, e das trevas os converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A nossa santificação, nós nos tornamos santos em Jesus Cristo, pela fé, quando nós cremos nele, porque Jesus é santo, ele é santo, e quando você crê nele, você passa a estar escondido nele. E Deus então, Deus Pai, ele olha para você, e ele não consegue ver o homem, a mulher, pecador, pecadora, que sou eu, que é você, mas ele vê Jesus Cristo. E em Cristo nós somos declarados santo, nós somos santificados. Portanto, meus amados, quando Paulo escreve aqui aos santos em Cristo Jesus, ele não está se referindo à pessoa que tem uma conduta boa, uma conduta separada, não é isso, mas ele está falando àqueles que estão em Cristo Jesus, àqueles que foram declarados santos pela fé em Cristo Jesus. Então, santo não se trata de conduta. Não adianta uma pessoa ou uma igreja ela ter lá o seu tradicionalismo, ela ter lá os seus dogmas, as suas regras, e colocar aquelas leis para que a pessoa ela tenha uma vida diferente, para que assim ela se torne aceita diante de Deus. Não, nós somos aceitos, nós somos declarados santos em Cristo Jesus. Conta-se uma história, isso acontece com os criadores de ovelha. Então vamos imaginar que nós temos aqui uma ovelha e ela gerou um filhotinho, e temos aqui uma outra ovelha que também gerou um filhotinho. E aí o que acontece? Vamos imaginar que esse filhotinho aqui morre, e agora nós temos uma ovelha sem filhote. E agora vamos imaginar desse outro lado aqui, que esta ovelha morre, e agora nós temos uma ovelhinha sem a sua mãe. E o que acontece? Se deixarmos o curso seguir, esta ovelha aqui que está cheia de leite, esse leite vai ressecar. E agora essa ovelhinha aqui que não tem mãe, ela vai morrer. Então, se o pastor pegar esta ovelhinha e trazer para esta mãe aqui vai cheirar aquele filhote, e pelo cheiro ela rejeita esse filhote, porque ela não sente o cheiro do seu filhotinho, e ela pode até matá-lo. Então o que o pastor faz? Ele pega o filhotinho desta ovelha que morreu, e ele tira o couro dela, e ele pega esse couro agora e coloca nesse filhotinho e amarra sobre ele. E agora então ele pega esse filhotinho e traz até esta mãe. E esta mãe aqui, ela vai cheirar aquele filhote, e ela vai sentir o cheiro do seu filho, o cheiro do seu filhotinho. E porque ela sente o cheiro do seu filhotinho, então ela amamenta esse filhote, ela sustenta e ela preserva ele. Amados, de uma forma, de um exemplo simples, e é por isso que nós somos tratados como ovelha. Deus fez a mesma coisa conosco. Por causa do pecado, nós somos destinados à morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
fomos destituídos da presença de Deus, lançado fora. E Deus, porque Ele é santo, Ele não pode nos aceitar, porque somos pecadores. E Ele sente o cheiro da nossa imundícia. Então o que Deus fez? Ele enviou o seu Filho, e Ele matou o seu Filho, Ele crucificou o seu Filho lá na cruz. Ele fez com que o seu Filho morresse por nós. E agora Ele pega o seu Filho e Ele vem e Ele nos cobre. E Ele nos purifica. E Ele nos lava completamente do nosso pecado. E pela fé, quando nós olhamos para Cristo e cremos nele, cremos na sua morte, sepultamento e ressurreição, cremos que Ele é o meu, que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Então você mergulha em Cristo. Então o que Deus faz? Ele nos cobre com Jesus Cristo. E agora então em Cristo nós podemos chegar a Deus, nós nos achegamos a Ele. E Deus então, Ele sente o cheiro, não o cheiro do pecado, mas o cheiro do seu Filho Jesus Cristo, que é santo. E por causa da santidade dele, nós somos recebidos. E Ele nos amamenta, Ele nos alimenta, Ele nos coloca na posição de filhos. Filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então quando Paulo aqui escreve, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, ele está escrevendo aqui aos salvos, àqueles que pertencem, àqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele está escrevendo a mim, para mim, ele está escrevendo para você. Então aqui é uma carta de Deus, pessoal para mim, pessoal para você que está em Cristo. Então, a palavra santo, ela não está referindo-se a uma conduta. Agora, é lógico que aquele que está em Cristo, ele é declarado santo. E porque, por ele ser santo em Cristo, ele deve buscar ter uma conduta santa, uma conduta separada, uma conduta de pureza. Mas nós somos aceitos, recebidos, declarados por Deus santo, não pelo que fazemos, mas pelo que somos, pelo que você é em Cristo. É por isso que Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Você, pela fé em Cristo, você é declarado santo. Santo em Cristo. Então, nesse dia, o desafio é este: entenda que você é santo de Deus. Você foi uma pessoa separada. Você foi uma pessoa consagrada ao Senhor. Não porque você é bom, não porque você merece, porque somos todos pecadores, mas pela graça em Cristo Jesus, porque você está nele. E por estar nele, você foi declarado santo. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Que você possa gritar para o mundo, expressar para o mundo a sua posição em Cristo Jesus. Santo. Deus é santo. E em Cristo você é santo. Que Deus te abençoe. Nesse dia eu quero orar por você. Pai, eu quero nesse momento te agradecer. Te agradecer porque nós somos declarados santos em Cristo Jesus. Muito obrigado. Cada vida, ó Deus, por mais pecadora que ela seja, através da fé em Cristo Jesus, ela é declarada santa. Obrigado, ó Deus, por isso. Obrigado. Que o Senhor nos ajude em Cristo a termos uma vida de piedade, a termos uma vida de amor ao Senhor,
de amor às coisas do Senhor. Ajuda-nos a isso, ó Deus. Abençoe cada um que está ouvindo esse devocional, cada um que vai ouvir ainda. Eu peço a Deus por cada irmão em Cristo Jesus. Eu peço por cada amigo, ó Deus. Rogo, Deus, também por cada cliente que vai estar ouvindo, cada pedreiro, construtor, engenheiro, por cada um, ó Deus, que vai estar ouvindo esse devocional. Que a Tua palavra possa alcançar os seus corações. Que eles possam colocar a sua fé em Cristo Jesus, crendo nele como seu Senhor e Salvador. É a oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Assista esse devocional, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas e não se esqueça, sexta-feira agora, às 20 horas, participe, ok? Da entrevista.com. Estarei entrevistando o pastor Nilson, lá da Igreja Batista Filadélfia, em Guaíra. E nós já temos o convidado para a nossa próxima live na próxima sexta-feira, ok? Então mais adiante estarei anunciando ele. Então que Deus abençoe você, um forte abraço, deixe o seu comentário, isso nos motiva a continuar, diga aquilo que precisamos melhorar e de uma forma que a palavra de Deus possa ser transmitida com mais clareza. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até amanhã, se Deus o permitir.